O presidente Alessandro Barcelos falou ao Donos da Bola da TV Bandeirantes nesta sexta-feira e explicou heranças que o técnico Miguel Ángel Ramírez deixou para o time atual treinado pelo técnico Diego Aguirre. Além disso, falou abertamente sobre as características que levam o D'Alessandro a ser um dos jogadores mais cotados ou uma das pessoas mais cotadas a assumir o cargo de coordenador técnico do clube. Enquanto isso, o Internacional finaliza sua preparação antes de um pequeno descanso. Tudo no planejamento para o retorno do Campeonato Brasileiro contra o Sport. Esse é o Diário do Inter, sexta-feira, 3 de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui no canal. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Vamos falar dessa sexta-feira do Inter, que teve como fato mais marcante a entrevista do presidente Alessandro Barcelos ao Donos da Bola na TV Bandeirantes no início da tarde dessa sexta-feira. E nessa entrevista, o presidente abordou temas importantes e interessantes para o torcedor colorado. E eu começo destacando um tema que deixa o torcedor eufórico, eu tenho certeza disso, que é D'Alessandro e a possibilidade dele ser o futuro coordenador técnico do Internacional e voltar ao estádio Beira-Rio na temporada de 2022. O Leonardo Meneghetti perguntou direta e abertamente ao presidente Alessandro Barcelos sobre essa possibilidade. Se o D'Alessandro de fato é um nome que tem conversas com a direção ou que mantém a expectativa de ser este coordenador técnico que o Internacional procura para a próxima temporada. E o presidente Alessandro Barcelos deixou claro que sim, o D'Alessandro ele está no radar. Ele começa a resposta dele dizendo que é um pouco precipitado tratar desse assunto agora, porque o D'Alessandro tem contrato com o Nacional do Uruguai até o fim desse ano, e que até tem planos de seguir jogando na próxima temporada. Bom, se o D'Alessandro tem planos de seguir jogando na próxima temporada, isso não tira o direito do presidente Alessandro Barcelos de sonhar. E ele deu detalhes dos atributos que ele considera que o D'Alessandro tem para assumir esse cargo de coordenador técnico do Inter. Eu até anotei a resposta do presidente Alessandro Barcelos sobre isso. Abre aspas. Ele disse que seria precipitado toda a carreira que ele desenvolveu na sua vida, principalmente dentro do Internacional, o desejo de, quando encerrar a sua carreira, fazer um encerramento aqui, e isto será feito. Tudo isso conta a favor dele vir trabalhar no Internacional, mesmo que seja precipitado tratar desse tema agora. Porque vamos ter torcida em breve, e aí ele diz que sim, o D'Alessandro terá um jogo de despedida no Beira-Rio, muito provavelmente. Ele tem totais condições e de contexto para assumir esse cargo, pelo que ele representa de liderança e também pelas capacidades que ele tem de leitura de jogo, de análise de gestão, de análise de vestiário. E preste atenção para essa fala do presidente Alessandro Barcelos. Tem uma questão que é fundamental para exercer essa função de comandar o vestiário. É ter liderança e autoridade. Isso não se compra, e o D'Alessandro sempre teve isso no trabalho que desenvolveu do Internacional. Pela relação que o D'Alessandro tem também com o presidente Alessandro Barcelos, e quando ele fala em contexto, ele aborda isso também, o D'Alessandro é sim o ficha 1 para assumir esse cargo no Inter. E vamos lá, se o D'Alessandro não renovar o seu contrato com o Nacional do Uruguai, e que lá é uma possibilidade bem aventada dele encerrar sua carreira, vir fazer um jogo de despedida aqui no Inter e traçar novos rumos para a sua vida, que não seja mais dentro de campo, o D'Alessandro vai ser o coordenador técnico do Internacional se isso acontecer. Se ele não seguir jogando, esse é o futuro dele. Ele será coordenador técnico do Inter em 2022 e esse retorno do D'Alessandro ao Beira-Rio está muito mais próximo do que talvez a gente imaginasse um pouco antes. O presidente deixou um pouco claro aqui dos atributos, das qualidades que fazem o D'Alessandro ser um cara cotado para isso. E eu sei que o D'Alessandro também tem vontade de trabalhar no Internacional, voltar a trabalhar por aqui, e a relação que ele tem com o presidente ajuda bastante nisso. O D'Alessandro é uma voz ainda muito ouvida dentro do vestiário do Internacional e é tido como um cara ideal para comandar o vestiário, provavelmente no ano de 2022. Além disso, o presidente Alessandro Barcelos falou na entrevista ao Donos da Bola sobre Miguel Ángel Ramírez. A gente tentou muito apertar o presidente para que ele tentasse explicar o porquê o Miguel Ángel Ramírez deu errado. E se ele considera um erro ou se ele se arrepende de ter contratado o Miguel Ángel Ramírez. É claro que ele não apontou diretamente o dedo na ferida do Miguel, mas ele deixa claro que o processo de troca de treinador ele foi um pouco
também a razão do Inter não estar bem no Campeonato Brasileiro. Hoje o Inter é o 10º colocado. Tem mais algumas questões em relação a isso. Ele entende que o Miguel Ángel Ramírez não teve entendimento de contexto dentro do Internacional. Esteve um pouco desconectado do contexto do Inter. E que mostrou isso, inclusive, na entrevista que ele deu lá no Equador, dizendo que pouquíssimos clubes aqui no Brasil têm projeto. Ele citou o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense. E o presidente se mostrou um pouco descontente com essa declaração do Miguel Ángel Ramírez. De qualquer maneira, o presidente Alessandro Barcelos citou uma herança que o Miguel Ángel Ramírez deixou para o Internacional e para o atual time do técnico Diego Aguirre, que é na saída de bola. O presidente disse que algumas movimentações dos volantes e dos zagueiros foram mantidas pelo Diego Aguirre e que foram trazidas pelo Miguel Ángel Ramírez. A subida do Cuesta, naquele setor intermediário onde ele busca achar o cruzamento, a movimentação do volante que às vezes vai por trás do zagueiro para fazer uma saída de 3, tudo isso foi ideia do Ramírez e que foi mantida, de certa forma, pelo Diego Aguirre. Então, o presidente Alessandro Barcelos, mesmo entendendo que o trabalho do Miguel Ángel Ramírez parou de evoluir, e foi por isso que a direção tomou a decisão de demitir o treinador, entende que em alguns pontos ele deixou heranças positivas e que são aproveitadas, como por exemplo na saída de bola. Para fechar, gente, o Inter vai ter folga no domingo, tá? Amanhã pela manhã tem o último treino antes desse descanso, previsto na programação do Internacional. O Diego Aguirre comanda a atividade no CT Parque Gigante, descansa no domingo e aí na segunda-feira volta. Na segunda-feira volta exatamente para dar sequência a esse trabalho, já na preparação para o jogo contra o Sport Recife, no dia 13 de setembro. Ele ainda não tem o Edenilson Guerreiro e o Palácios nesses treinamentos, mas ele tem o Gustavo Maia e o Kaique Rocha, jogadores recém-contratados, deve manter a mesma base de time, depois com o retorno do Edenilson, e também manter Lindoso e Johnny como volantes, já que o Rodrigo Dourado está suspenso. Importante também você dar uma olhada nesse vídeo que vai estar aqui na descrição, que eu falo sobre a renovação de Paulo Guerreiro, porque tem algumas novidades importantes em relação à possibilidade do atacante peruano permanecer no Internacional na próxima temporada. Em relação a isso, eu adiciono ainda uma informação que o João Batista Filho colheu ao longo dessa tarde, de que o presidente Alessandro Barcelos e o empresário do jogador, o Vinícius Prates, sentaram e combinaram que o Paulo Guerreiro não vai assinar pré-contrato com nenhum time antes de avisar o Internacional. Isso é um acordo entre Inter e Paulo Guerreiro. A questão é que é muito difícil que o Guerreiro renove contrato com o Internacional. De qualquer maneira, essa não é uma possibilidade descartada, mas vai depender muito da possibilidade de redução salarial do Guerreiro, que hoje ganha R$800 mil por mês, um preço que o Inter não irá pagar para a próxima temporada para nenhum jogador, e principalmente para um jogador de 38 anos, e a direção já está bem convicta disso. Fim de semana tem debate da dupla, tem saque, tem pautas especiais trazidas por mim e pelo Matheus Dávila, vale a pena você conferir. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações e espalhar o nosso vídeo para os seus amigos e para todo mundo, beleza? Beijo!